Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a parte 2 do nosso curso de Direito Eleitoral da Prática para a Teoria sobre o tema Recursos Eleitorais. Essa é a nossa aula de número 31. Estamos ainda com o Código Eleitoral, resolvendo questões sobre recursos, um tema que é muito cobrado principalmente para analista judiciário, mas muitas provas de técnico também têm contemplado ultimamente questões sobre recursos. A incidência é menor? Mas você sabe que um ponto pode fazer a diferença, não é mesmo? Vamos então continuar os nossos estudos sobre recursos eleitorais? Então bora lá para a nossa primeira questão da aula de hoje. Lembrando, né, nós estamos aí tratando sobre o Código Eleitoral, a Lei 4737 de 65. Vamos para a questão de número 446. Essa questão ela foi cobrada em 2017, Banca Sebrasp, TRE do Tocantins. Vejam, a respeito das previsões contidas nas leis eleitorais que visam garantir a celeridade específica do direito eleitoral, vamos assinalar aqui a opção correta. Então, estou buscando aqui a alternativa correta. Bora lá? Letra A. Os processos, prestem atenção, os processos têm prioridade de tramitação com preferência sobre habeas corpus e mandados de segurança originários da Justiça Comum. Ora, para respondermos essa questão, vai nos ajudar a Lei das Eleições. Artigo 94. O artigo número 94 da Lei das Eleições diz que os feitos eleitorais, atenção, olha só, os feitos eleitorais no período entre o registro da candidatura até 5 dias após a realização do segundo turno das eleições terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança. Então, esses processos de habeas corpus e mandado de segurança não entra nessa prioridade. Salvo, e veja, atenção, veja que a letra A contemplou, diz, com preferência sobre habeas corpus e mandados de segurança. Letra A está incorreta. Letra B. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariem a Constituição Federal e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. A regrinha é a irrecorribilidade. Esse é o parâmetro. Leve em consideração a irrecorribilidade. Contudo, lá no TSE também é possível recurso, ou recurso ordinário constitucional ou extraordinário. Veja que aqui nós temos justamente isso. São irrecorríveis as decisões do TSE, salvo as que vão contrariar a Constituição Federal, cabendo, portanto, aqui recurso extraordinário, RE, e as que denegam habeas corpus ou mandado de segurança, cabendo recurso ordinário constitucional. Não confundam recurso ordinário constitucional com recurso ordinário. O recurso ordinário das decisões dos TREs ao TSE. A letra B está verdadeira, corretíssima. É o artigo 121, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Ok? Letra C. O prazo para interposição de recursos eleitorais é de 3 dias, exclusivamente com efeito devolutivo, e inexiste a abertura de prazo para apresentação de contrarrazões a eles. Aqui nós já vimos algumas questões sobre esse tema. Qual que é a regrinha geral? Que os recursos eleitorais, de uma forma geral, não têm efeito suspensivo. E a letra C fala exclusivamente com efeito suspensivo. Não considerou o parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral, que prevê
efeito suspensivo para recursos em determinados casos. Então, por conta dessa palavra exclusivamente, a letra C se torna falsa, porque viola o artigo 257 do Código Eleitoral, parágrafo 2º. Letra D. Não há a garantia de vitaliciedade aos juízes dos tribunais eleitorais, que vão servir por 2 anos no máximo e nunca por mais de uma investidura. A regra é a temporariedade. Só que eles vão exercer obrigatoriamente por 2 anos, podem ser reconduzidos por mais 2 anos. O que não pode é mais de 2 biênios consecutivos. Aqui está dizendo de fato que não há vitaliciedade, mas o erro está em nunca por mais de uma investidura. Pode, 2 mais 2. O que não pode é 2 mais 2 mais 2. Então a letra D está incorreta por conta desse trecho aqui, ó. E nunca por mais de uma investidura. Artigo 121, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ok? Letra E. É de 2 anos o prazo para o trâmite de processo eleitoral que possa resultar em perda de mandato. Qual que é o prazo? Existe um prazo leve para a prova. Essa letra E está errada. Aqui nós temos que observar o artigo 97A da Lei das Eleições. O artigo 97A diz o seguinte: considera-se prazo razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o prazo máximo de 1 ano contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Então não são 2 anos. 1 ano o prazo para o trâmite de processo eleitoral que vai poder resultar em perda de mandato. Ok? Então, pessoal, letra I está incorreta. O nosso gabarito aqui é a letrinha B de bola. Certo? Vamos para a próxima questão, 447. TRE do Piauí, Banca Sebrasp, 2015. Assinale a opção correta de acordo com o disposto no Código Eleitoral. Letra A. O recurso deverá ser interposto no 5º dia da publicação do ato, da resolução ou do despacho. O Código Eleitoral, como eu falei para vocês, tem um capítulo só sobre recursos e lá no artigo 258, o que nós temos previsto no 258? Que sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso vai ser interposto no prazo de 3 dias. É aquela regrinha que eu falei para vocês. Levem o prazo de 3 dias para a prova, contados da publicação do ato, da resolução ou do despacho. Ok? Então, voltando aqui, letra A está errada porque disse no 5º dia. É no 3º dia. Muito bem. B. Os embargos de declaração... então a letra A está falsa, né? Os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 3 dias da data de publicação do acórdão, quando este gerar dúvida ou contradição. Então nós temos também a previsão dos embargos de declaração. Sobre os embargos, o artigo 275 prevê a admissibilidade e diz logo no parágrafo 1º, artigo 275, parágrafo 1º. Já no parágrafo 1º desse artigo 275, que são admissíveis embargos de declaração opostos no prazo de 3 dias. Muito bem. Letra B, por enquanto, está correta. Letra C. O eleitor que desejar impetrar o recurso contra a expedição de diploma deverá estar ciente de que o único argumento aceito será o de falta de condição de elegibilidade? E aí, pessoal? Onde está esse recurso contra a expedição de diploma? Está no artigo 262. E lá no 262, quais são as hipóteses cabíveis
do RCED, né, do recurso contra a expedição de diploma, é o de falta de condição de elegibilidade somente? Não. Inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional. Artigo 262 torna a letra C incorreta. D. A propaganda eleitoral é de responsabilidade dos partidos e candidatos e por eles paga, sendo os excessos cometidos pelos candidatos de responsabilidade exclusiva dos partidos políticos, independentemente da legenda partidária. Ora, a responsabilidade solidária, de fato, ela existe. Ela está no artigo 241 do Código, só que ela é restrita, pessoal, aos candidatos e respectivos partidos, não alcançando outros, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Cuidado, aqui diz que será independentemente da legenda partidária. Falsa a letra D, artigo 241, parágrafo único. Deixa eu corrigir aqui. Artigo 241, parágrafo único. Letra E. Os recursos eleitorais têm efeito suspensivo, podendo a execução de um acórdão ser feita imediatamente mediante comunicação por escrito em qualquer meio, a critério do presidente do TRE. Aqui nós temos que observar o 257. O artigo 257 diz que a execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos especiais, a critério do presidente do tribunal através de cópia do acórdão. É a critério do presidente do tribunal, né? Através de cópia do acórdão. Então, tem efeito suspensivo? Em regra, não tem efeito suspensivo. Falsa a letra E. Artigo 257. Qual que é o nosso gabarito, então, para essa questão? Letra B, quando fala ali dos embargos de declaração. 448, Tribunal de Justiça do Paraná, foi cobrada no concurso do TJ Paraná, banca PUC. João, com 20 anos de idade, 20 anos, completados em maio do ano da eleição, registra o seu pedido de candidatura ao cargo de prefeito de uma pequena cidade do interior. João era emancipado. Ninguém impugna seu registro de candidatura, que ao final é deferido. Cuidando-se de impugnação ao registro, é correto afirmar: letra A. Não caberia qualquer tipo de impugnação porque João era emancipado. B. Poderia alguns dos legitimados ingressar com recurso contra a expedição do diploma para cassar João se eleito fosse. Letra C. A questão não poderia mais ser discutida por força de preclusão, pela não impugnação ao registro de candidatura no tempo oportuno. Ou D. Poderia alguns dos legitimados ingressar com ação de impugnação de mandato eletivo para cassar João se eleito fosse. Ora, é possível algum dos legitimados ingressar com recurso contra a expedição do diploma? É possível, porque, segundo o artigo 262 do Código Eleitoral, olha só, o recurso vai caber somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade. A inelegibilidade superveniente que atrai a candidatura, que atrai restrição à candidatura, se formulada no âmbito do processo de registro, não poderia ser deduzida no recurso contra a expedição. Ok? Olha, aí temos ainda a inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos e coligações
apresentem os seus registros, os seus requerimentos de registros de candidatos. Então, aqui na questão, pessoal, a gente pode observar a possibilidade, sim, de alguns dos legitimados ingressar com registro, com recurso contra a expedição do diploma para cassar João se eleito fosse. É plenamente possível. O gabarito vai ser a nossa letra B. Poderia algum dos legitimados ingressar com recurso contra a expedição do diploma para cassar João se eleito fosse. Ok? Muito bem.